A segunda pergunta essa eu acho que vai ser menos caótica. É possível ter só uma experiência com Deus? Existe um limite para as experiências? Não. Mas não para as duas perguntas? Fala, existe um limite? Ó, existe um limite e tem, antes do limite tem, é possível ter só uma experiência com Deus? Não, todo dia. Todo dia, gente, não tem como. Eu vou discordar de vocês, hein? Calma, depende. Vamos entrar num conceito assim. Porque eu também não posso colocar a minha vida de crente, tipo, eu tive uma experiência e acabou. Entendeu? Eu também não posso fazer isso. Mas até uma coisa que eu vivi, sabe, acho que um encontro, sabe, face a face, uma experiência onde acho que você vê o Senhor, assim até como Paulo, vamos falar, é o exemplo de Saulo. Meu, ele encontrou Jesus, apareceu, e depois, só que ele viveu uma vida de experiência. Sim. Só que tem a experiência, eu acho. Aquele dia, sabe, aquele dia sim. que você conhece. Sim, essa sim. Mas É isso que você queria falar? Eu quero entender o seu ponto de vista. Ok, então, sim, concordo que com esse tipo de experiência a gente não, tipo, tem que viver depois. Então esse é o meu ponto, entendeu? Eu conheço pessoas que já tiveram umas experiências com o Senhor de até ser arrebatado em espírito, sabe? Já soube também de arrebatamento. Sim, um negócio meu, queria até saber mais sobre essa história, enfim. Mas complexa. Mas aquela experiência gerou uma mudança ali naquela hora. Passou um tempo, as dificuldades vieram e a pessoa se afastou e nunca mais, porque a pessoa foi embora. Então eu acredito que sim possa haver pessoas que só vão ter uma experiência com Deus. Entendi. Mas aí você coloca no shake por conta da pessoa. A pessoa. Não é Deus. Deus não limita a experiência dele. É possível se você quiser. Exato. Se você quiser, se você não Bia, tiver. responde que eu vou até procurar um versículo aqui que fala um pouco sobre isso. Mateus? Não, O da semente, que eu pensei nessa, da do semeador. Eu vou até falar pra vocês. Pode falar. Porque eu caracterizo a experiência com Deus também no dia a dia. Tem as experiências marcantes, sim, que geram muitas mudanças, mas as experiências que, tipo assim, eu tenho com o Senhor hoje, foi quando eu conversei com Ele, amanhã quando eu conversar com Ele, ou quando eu chegar em casa, ou aqui, são experiências, sabe? Que eu vou criando laços com o Senhor, estreitando a minha relação com Ele. Então, mas esse teu ponto de quem não está disposto a ter mais, sim. Pode falar. Sim, e vou achar esse versículo. Tá pesquisando. Mas fala o quê? Ai, gente, eu já vou falar o versículo, depois eu coloco no comentário aí a passagem. Acho que é Paulo que ele fala assim, que tiveram pessoas, e ele tá exortando na igreja, eu acho que... Coríntios, não, acho que não é Coríntios. Ele ficou maluquinho. Porque é um pouco depois, Coríntios, Romanos, Hebreus, eu acho que todos são Hebreus. E aí ele fala que tiveram pessoas que tiveram experiências, provaram dos poderes vindouros. Sabe? Aquele texto. Eu acho que é Hebreus mesmo. Eu acho que é Hebreus. Que a gente ficou... Porque na nossa aula. Porque a palavra fala que essas pessoas que tiveram uma experiência, provaram dos dons vindouros, das experiências com o Senhor, exerceram ministérios, e aí elas saíram disso, elas são irreconciliáveis. Que você provou. Você provou, você teve a experiência, você viu tudo que você tinha para ver, o Senhor se revelou para você. E tudo isso não foi o suficiente para você, então não existe mais nada além disso. Já viu tudo que tinha pra você teve experiência com o Senhor. Aqui na terra. E é igual o jovem rico. Teve experiência com Jesus, o chamado de Jesus face a face. E ele rejeita. Gente, quem vai convencer ele se o próprio Jesus não convenceu? Entende? Então eu acho que pode ter algumas pessoas que têm apenas uma experiência, mas elas não vão ter mais porque ela rejeitou aquela experiência. Sim. Entende? Então acho que é muito daquilo. Achei. Hebreus 6:4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus
e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a ignomia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos é rejeitado, está perto da maldição. E o seu fim é ser queimado. E aí a gente vê qual é o problema do evangelho. Aí tá falando de duas terras. A chuva cai nas duas. Chove, experiência, graça, amor, arrependimento nas duas. Só que uma terra absorve e a outra, quando a chuva cai, cria espinhos. Então a deficiência está onde? Para não ter experiência? Na terra. Sim. E é do Mateus, né, que vocês falaram da semeadura. E aí você vê, eu não posso falar que a deficiência na terra foi Deus que deu. Sim. É a própria terra que decide gerar o humano. Sim. Então essas pessoas decidiram. Eu acho muito estranho você viver isso tudo com o Senhor e recusar. Gente, mas acontece. Acontece, mas eu acho Nos muito nossos estranho. dias, infelizmente, tem Mas você acontecido. provar, ser participante do Espírito Santo, fala isso aí, participante. Participante do Espírito Se Santo. você recusar. E aí participante gera, você tem dons, você tem frutos, você está vivendo uma vida com o Espírito Santo, você está se relacionando, mas chegou ao ponto de você recusa. E aí entra naquilo do pecado imperdoável. Sim. Sem perdão, que é contra o Espírito Santo, que é você rejeitar. A gente ficou pensando, isso inculcou muita gente por muito tempo, a gente pensou assim, mas Senhor, como assim? Será que eu já fiz isso? Aí depois, o Senhor foi revelando pra gente que não, né? Mas a gente ficou, glória a Deus, Senhor. É porque assim, quando Jesus fala isso do pecado imperdoável, ele fala, se você pecar contra o Senhor, tem perdão. Se você pecar contra o Filho, tem perdão. Mas contra o Espírito Santo não tem. Porque quem nos convence do pecado? Então, se eu pecar contra o Pai e o Filho, o Espírito Santo pode me convencer, eu me arrepender. Só que se eu rejeitar ele, quem vai me convencer do pecado? Então não tem arrependimento, então não tem perdão. Sim. Então, olha só como o Espírito Santo é essencial na nossa vida de experiências com o Senhor. Eu acho que o Espírito Santo não vê a hora de acontecer tudo logo aí com o Pai. Ele fala assim, trabalha. Oh, meu Deus. A gente te ama, Espírito Santo. Se o Espírito Santo fosse um profissional, ele seria de logística. De comércio exterior. Ele seria. Nossa, seria mesmo. Porque olha, eu vou te contar, bichinho. Trabalha demais. Não, mas ele trabalha muito, gente. Muito. Que mesmo ele trabalhando, existem terras ruins que rejeitam. Ele, o que faz, gente? Não faz, né? Uma pessoa que tem experiência. Pessoa que viu o Senhor, a mesma coisa que Isaías naquela visão, ele fala, não, Senhor, não vou no teu chamado. O que o Senhor vai mostrar mais pra ele? Não tem, gente. Então, a pergunta como que é? É possível ter somente uma experiência? Nossa, nem esse contexto que a gente trouxe para essa pergunta. E se... Ok, aí a gente... É possível ter um limite para elas? Tá, então... A gente vai no extremo de só ter uma e se tem um limite, entendeu? Tá, então só pode ter uma experiência, acho que a gente entra num conceito que depende de nós. Sim. Depende da terra, né? Depende da terra. Concorda? Amém. Estamos em então, o Senhor me chama para viver uma vida de experiência. Sim. Mas a partir do momento que a gente rejeita essas experiências, sabe? É uma coisa que fala muito no Antigo Testamento, eu creio que o Senhor, que Deus não muda. É tipo, se vocês me rejeitam como povo, eu vou rejeitar vocês também. Sim. Sabe? Então, ele tá dando experiência, a gente tá rejeitando. Ele não é um Deus intrometido, né? A gente fala não muito é. isso. Ele bate na Verdade. porta, ele estou a porta e bate. Ele é um cavaleiro, um gênio. Gente, tem homem melhor que esse pra gente? Não tem. Ele é todo... Esse é um Ele quer todo ele. Todo ele. Ele é especial. É lindo. Então, eu acho assim que é isso. Ele deixa pra pessoa livre-arbítrio, né? Sim. A escolha. Você quer viver isso comigo? Eu tô te dando. Sim. Se você não quiser. Um mar de coisas pra você viver. Se você quer ou não. Exato. Você tem que abrir a porta, né? A palavra fala Buscar-me-eis e me achareis. quando me buscar de todo o coração, mas é aquela
da busca mesmo, que é bate aquele que na bate, se abre, aquele que busca, encontra, aquele que pede, recebe. E Deus é fiel para cumprir a palavra dele. Sim, então tem que ter esse lado nosso. Essa troca, né? Sim, essa busca também pelo Senhor, pelo que Ele quer. Agora é dos limites. Vai. Gente, eu acredito que não. Nem eu. Eu acho que não tem limite. A gente já para começou experiências. o podcast falando que a gente quer as experiências eternas. E vai sair daqui e vai ter mais, e vai estar com ele. Eu vou até um pouco mais além. Eu acho que é a gente que impõe limites nas experiências. Eu também acho. E aí a gente até conscientemente, tipo, Senhor, talvez esse lugar eu não quero, ou eu não vou largar isso que eu tenho para esse lugar. Sim. Ou até mesmo, às vezes, a nossa falta de maturidade. Tem algumas coisas que a gente é privado de viver com o Senhor, porque a gente não tem maturidade, a gente não tem discernimento ainda. E aí entra num versículo em Gálatas que Paulo fala, o filho, antes da maturidade, ele não se difere do escravo. Então, tipo assim, o filho tem direito a tudo que é do pai é dele. Só que enquanto ele não tem maturidade para viver tudo isso que é do pai, ele é igual um escravo. Ele trabalha na casa, ele está na casa, mas ele não tem direito a nada, por conta da maturidade. Então, acho que existe um limite para ter experiência com o Senhor. Pelo Senhor, não. Pelo Senhor, não. Gente, a gente vê nas histórias da Bíblia, não existe limite para uma experiência com o Senhor. E eu acho que é muito, tipo, crescente. Uma experiência vai superando a outra, só que a gente também tem que buscar maturidade sem limite pra gente poder viver essas experiências com Deus. Sim, e entra muito no que você já falou também sobre eu viver essa experiência com o Senhor e me acomodar com a experiência bombástica que eu tive com Ele e achar que não tem mais, ou achar que não vão vir outras como essa, ou até me satisfazer só nessa experiência, sabe? Não tem mais, tem um rio que flui, Pode falar? querendo fluir, sabe? Eu acho que a galera do Egito pecou tanto assim com Deus da negação, porque eles nunca estavam esperando mais. Eles queriam ser satisfeitos naquele momento. E a experiência se tornou algo natural. Sim. Gente, o maná caiu do céu, cara, todo dia. Isso é absurdo. Imagina hambúrguer caindo no céu. As cordoninhas, né? As cordoninhas. Gente, água, tô com sede. Bum, rocha. Passar pelo mar, como assim? Gente, a nuvem, cara, de manhã, nossa. O negócio de fogo andando na frente dele de noite. Gente, se tornou tão comum, se tornou tão natural a experiência com o Senhor. Tá, mas a gente acontece hoje em dia também, tá? Também. Muito. A gente fala muito do povo do Egito, mas a gente é aquele povo, né? Com o Espírito Santo. Pior até, porque a gente tem o Espírito Santo aqui, sabe? Pior. É pior. Deus me perdoa. Me perdoa mesmo, Senhor, porque Não, gente, é de verdade. Como a gente rejeita as experiências. Então, como a gente rejeita nas experiências com o Senhor, às vezes. No simples e até as grandes, assim, a gente deixa natural, a gente põe como uma coisa até ordinária. O homem tem esse poder. Sim. Pegar as coisas sobrenaturais e transformar em naturais. negligenciar, sabe? Eu não sei vocês, mas já aconteceu comigo. Você já falou comigo. Sim, já. Acho que com todos. Eu tava andando na rua. É muito fácil entrar nesse lugar. Sim, eu tava andando na rua e eu tinha que ir pro trabalho. Ai, gente, até um negócio no coração, mas eu tinha que ir pro trabalho. E depois, tipo assim, muitas vezes acontece comigo de eu achar que, tipo assim, não é nada, é coisa da minha cabeça, enfim. Mas veio uma mulher na minha direção e essa mulher tava com papel. E ela tava chorando muito. E eu senti, tipo assim, eu preciso falar com essa mulher. Só que eu falei, tá, mas se for falar com essa mulher me dá uma patada, ou sei lá. Mas eu senti, tanto que eu não consigo parar de pensar nela, sabe? E eu poderia ter vivido uma experiência com o Senhor ali, participar de algo que estava movendo o coração dele naquele momento. Você limitou uma E experiência. eu limitei uma experiência do Senhor. E isso é muito triste, mas o Senhor é misericordioso. Sim, sabe? misericordioso. E a gente aprende, Sim. sabe? A gente aprende. Acho que todo mundo teve alguma experiência assim, tipo, pô, comi bola. Sim, e a gente falou no começo, né? Mudou algo, claro que nesse caso é uma perda, mas você agora entendeu que você vai precisar da próxima vez o Senhor obedecer. Sim. Já aconteceu comigo várias Já vezes. acontece, principalmente no começo, até a gente discernir, sabe? A gente ter essa sensibilidade. Eu comecei a basear muito naquilo que eu vi isso num podcast, eu acho também, eu sei lá. Não lembro quem falou, mas que a pessoa falou assim, você é carne. Tua carne nunca vai te pedir pra você orar por alguém. Verdade. A sua carne nunca vai te pedir pra você olhar pra alguém com compaixão e
tentar perguntar se tá tudo bem. E aí eu falei, cara, é verdade, se a minha carne é má, a minha carne não vai querer fazer isso, não é coisa da minha cabeça. Claro que tem, aí você busca também os motivos do seu coração, né? Do que, por que você tá fazendo aquilo ali? É pra chamar atenção? Ou se prestou atenção na pessoa ali, aí você vem lá falar, aí às vezes você acaba falando uma coisa que você acha. Isso. É esse lugar que não. Então, é esse discernimento, né? Do que, qual é a intenção da isso. carne. Entendeu? É o Samuel ou é o Espírito Santo? Isso. Eu vou nisso muito também. Mas é claro, tem dias que eu não quero ir nisso mesmo, eu não quero ir, eu fico na minha quieta, calada. Mas muito esse discernimento aí tem que ter, é difícil. Porque a carne grita, mas ela tipo, não, que isso, pra quê? Você tem medo? Não vai, que isso. Você tem certeza. Para, isso é coisa sua, boba. Ei, deixa pra lá. Deixa pra lá. Ele faz, ai, carne, ridículo. E aí a gente perde. A gente perde. Ai. Mas ao mesmo tempo que, tipo assim, tiveram essas experiências, mas também tiveram as experiências que eu falei, sim, Senhor. Sabe, mesmo aqui, e eu fiquei obrigada, Senhor, por poder fazer parte disso, sabe? E por poder levar a sua palavra para determinadas pessoas. Aí a gente ganha. Sim. E nem sempre a gente vê positiva. E nem sempre a gente vê o fruto na hora, né? Às vezes a gente nem vê o fruto, nem vai ver. Tipo, se você tivesse falado com essa moça, talvez você nem... Você vê ela nunca mais na sua vida, mas amém. Eu lembro de uma experiência que eu tive com o Senhor no McDonald's. Ali que bateu mesmo. Eu tava sentada fazendo meu devocional, porque tava sozinha esperando a hora do curso, ou não lembro o que é, eu acho que era do curso. Até cheguei atrasada nesse dia. E aí eu fui fazendo meu devocional, comendo meu lanche aqui, quietinha. E aí o Senhor me incomodou de escrever um papelzinho, eu coloquei meu versículo preferido, que é Efésios 1:4. E escrevi tipo, Jesus te ama, Ele te escolheu. E eu costumo fazer isso na capa do meu caderninho como um lembrete pra mim mesma, né? E aí, como dessa vez eu tinha feito no final, eu fiquei, Jesus, o que é isso? Amém. E eu deixei. Fui comendo, e aí eu fui olhando ao redor, as pessoas rindo, e o mocinho que trabalhava no McDonald's na época tava passando, limpando. Eu olhava, aí eu amei. E continuei. Mexendo nas minhas coisas. E aí, me incomodando, olhava de novo. E eu sempre não vou falar com ninguém, pai. Que isso? Eu me comer e falar contigo. Não quero falar com ninguém. Chega. E eu sei. Tá. E aí eu fui. Aí ele falou, você não vai precisar falar nada. É só entregar o que você fez. Simples. Efésios 1:4 é aquele falando do amor do Senhor, predestinação, né? A predestinação dos seres escolhidos antes da criação do mundo. Lindo esse versículo, ele mexe comigo sempre. E aí eu olhei pro moço de novo, olhei pro meu caderno, eu falei, vou embora. Fechei tudo, coloquei, peguei o caderno. Aí cortei a folha bonitinha e deixei na mão. Desci a escada, o moço ficou em cima. No meio da escada, você falou, bom. Aí eu... É muito marcante, né? Senhor, que isso? Que eu vou parar? Eu deixei embora. E não saía, da escada travei. Eu falei, sabe, eis-me aqui, Senhor. Relutante. Igual Moisés, quando Deus chama pra ser o libertador. Mas eu sou gato. Eu sou gato. Pesado em palavras. Pesado em palavras. Chamarão. Quase que eu falei, chamaria, né? Aí eu peguei o papelzinho e voltei, perguntei o nome do moço, esqueci o nome do moço. Não lembro hoje mais, mas eu sempre que eu lembro dele eu oro como o mocinho que trabalha no McDonald's. Deus sabe. E aí eu olhei, perguntei o nome, me apresentei, aí eu falei, olha, eu tô com esse papel aqui, não vou te jogar fora, não é pra você. Jogar fora, por favor. Você lê e você vê, tá bom? Deus te abençoe, Deus te ama. E é isso. E aí ele falou, tá bom. Ele ficou tipo, sem entender nada, pegou o papel e eu fui embora. Ali a experiência foi pra quem? Pro mocinho que recebeu um papel falando eu te amo, ou pra mim que, como obediência ao Senhor? Os dois, eu acredito. Os dois, mas muito maior pra mim, porque olha quando eu me magoei, então eu vi um fruto
pra mim. Às vezes a gente não pensa nisso, né? Que o fruto a gente vê em nós e não no outro, às vezes. Gente, que é uma alegria, né? É uma alegria. Sim. Senhor, meu Deus, eu consegui parar essa barreira que tá ali. Sim. De E medo. você abrir um limite maior, porque assim, se você não faz isso, se você não entrega um papelzinho, outra vez você não, quando Deus te der uma palavra assim de sabedoria, você não vai falar pra outra pessoa. Então é uma crescente. Você entregou o papelzinho, amanhã você vai e já fala outra coisa. Até ali na igreja, amanhã você prega, você. Entendeu? Então acho que se eu não pregar dentro de casa, eu não vou pregar na igreja, se eu não pregar na igreja, eu não vou pregar na rua. Então é uma série que você vai. Sim. É verdade. Aconteceu uma experiência muito parecida comigo. Eu voltei do trabalho e eu queria comprar um sorvete. Fui na sorveteria comprar um sorvete do meu pai. E tipo assim, conversando com a mulher, e a mulher parou e começou a conversar comigo. Aí tá. Comprei um sorvete e o senhor estava me incomodando pra falar com essa mulher. Eu falei, não vou falar com essa mulher vai achar que eu sou maluca, não sei o que, não sei o que. Aí eu peguei o sorvete, paguei e fui pra rua. Quando eu tava entrando na rua da minha casa, eu falei, não. Meu coração tava batendo. Nossa, é uma adrenalina, né? Parece que ia sair daquele negócio. Sim, é uma adrenalina mesmo. Aí eu falei, não, vou voltar vermelha, voltei lá. Falei, moça, deixa eu contar uma coisa. Você acredita em Deus? Aí ela falou assim, ela me olhou assim, ela, acredito? Por quê? Aí a mãe dela tava sentada lá, né? Aí eu falei assim, porque o senhor tá me incomodando pra orar por você. Você deixa eu orar por você? Aí ela, sim, eu orei por ela. E a mãe dela tava sentada o tempo todo. Aí ela me agradeceu tudo. Aí ela, quando tava indo embora, a mãe dela falou assim, você não vai orar por mim? Aí eu fui lá e orei pela mãe dela também. E o meu sentimento quando eu saí de lá foi de gratidão. Sim. Foi, Senhor, obrigada por poder ter feito parte disso, sabe? Sim. Eu trabalho de Deus em você, primeiramente, claro. E se eu tivesse falado não pro Senhor? Quem tava pegando era ele? Sim, A voz dele diminuiu. Sim, é Quem tava verdade. pegando Minando. era Hoje, esse papo hoje eu estou aqui, ó. Sim, nossa, eu tô muito no colo de Deus. Sim, estou. E o olhar da mulher, ela, tipo assim, ela, pelo que eu entendi, ela crê em Deus, assim. Sim. E ela fez uma olhar de, tipo assim, por quê? Tipo, senhor, o que você quer falar? A gente não sabe o que aconteceu depois. E a gente não vai ver. Posso contar uma experiência também? É aquela que vocês conhecem, né? Essa foi uma das mais marcantes, assim. Teve algumas, assim, do começo, que é você ir falar com uma pessoa só onde Jesus te ama, ou orar. Mas essa, assim, foi a mais marcante, porque acho que foi a que me custou mais. Foi naquele dia que eu fui fazer o exame periódico. Eu tava no escritório, no consultório, fazendo o exame periódico. E aí, nesse dia, ia ter aula do evangelismo, e o tema era audiência de quem? Estou vivendo, né? E eu sempre falo, Senhor, eu não quero falar nada a qual eu não tenha vivido, a qual eu não tenho experiência, sabe? E aí, eu já tinha aula pronta, mas eu falei que faltava algo a mais, sabe? Faltava algo a mais. Mas aí eu fui, tava muito contente indo pro exame periódico. Só que quando eu chego no consultório, tem uma moça e ela tá tipo com umas faixas assim, né, na coluna dela. E aí ela tá ali sentada e você vê totalmente que ela tá totalmente desfalecida, assim, de vida, sabe, de saúde mental, psicológica, espiritual. E eu sento só ali, e aí ela começa a conversar com outros rapazes ali. E aí ela vai contando que ela é fisioterapeuta, ela dá aula no Instituto Neymar e tal. E aí ela travou a coluna dela e ela não consegue mais dormir há não sei quantos meses, porque ela não consegue deitar na cama. E aí o médico falou que além desse problema na coluna, tá com nódulo, e aí ter que fazer cirurgia. E aí ela falou que corria o risco de ficar, tipo, tetraplégica ou Tetra toda. Não, tá só para da coluna para baixo. E aí ela começa a chorar ali. Chorar, e aí algumas pessoas vão assim e falam, não, vai dar tudo certo, a medicina já tá avançada, tal, não sei o que. Ela, não, tudo bem. E eu falo, cara, como que eu vou reagir isso? Sério que eu posso ir pra casa vendo isso, essa situação? Eu me revoltei ali e falei, cara, o Senhor vai preparar uma situação onde eu vou olhar na cara dela e eu vou falar algumas coisas que vinham, sabe? E aí veio até uma palavra assim um pouco mais pessoal de conhecimento que eu falei, gente, talvez eu não falaria isso nem pra alguém da igreja que eu conheço, quanto mais pra uma moça, assim, eu tinha uns 35 anos, uma moça que eu não conheço, então, sabe, acho que se algum pastor assim me falaria, Samuel, não vai, não faça isso, sabe, mas eu senti muita direção do Espírito Santo, e eu falei, Senhor, você vai preparar um momento, eu vou fazer o meu exame, ela vai fazer a dela, e eu sei que a gente
lá embaixo a gente vai se encontrar. E aí eu comecei a estar em espírito, assim, orando. E aí foi indo, e aí eu lembro que quando ela foi pra consulta, e quando ela tava descendo, eu terminou também. E aí eu esperei ela ir um pouco na frente, aí eu fui e a gente se encontrou na garagem lá do consultório, só tava eu e ela gordinho. Eu falei, moça, tudo bem? Meu nome é Samuel. Oi, tudo bem? Ela tava bem baqueada. E aí eu lembro que eu só falei uma coisa assim, e eu já fico muito emocionado, porque eu falei assim, o meu pai pediu pra falar com você. E aí aquela moça, ela entra em total prontos ali. E aí eu começo a dizer algumas coisas ali que o Senhor pediu pra falar com ela. E aí eu falo e ela começa a chorar. E aí ela fala que ela sabia que o Senhor estava com ela, sabia, isso confirmou, testificou uma coisa nela. E aí eu imponho as mãos ali na coluna ali, oro com ela pela cura, pela vida. E eu olhei no olho dela e falei que o Senhor não ia desamparar ela, que ela vai andar, ela vai ter família, ela vai viver, ela vai ter vida. E isso é para ela conhecer o Senhor, sabe? Não é para morte, sabe? E aí falei algumas coisas ali e, gente, teve vida, sabe? Gerou vida na hora. Eu lembro que ela pegou o celular e ela chorando, ligou, não sei, pra alguém familiar pra falar. E ela teve vida, ela teve alegria, ela teve esperança. Sabe, mudou, gente, mudou. E sabe, foi a que mais me custou, porque eu pensei, poxa, eu vou falar com uma mulher, então ela pode falar, pô, o cara tá dando em cima de mim aqui, eu vou falar com uma pessoa mais velha aqui, ou ela podia até ser de outra religião, tipo, pô, não, eu acredito no Oxalá, não sei. Ela podia falar, então não ia ter nada a ver. Não sou, sabe, Não sou uma flor. E aí foi a que mais me custou, a renúncia, mas eu falei, eu estou na audiência de Jesus, então eu vou fazer o que Jesus está mandando. E isso gerou vida ali naquela hora e também quebrou muitas coisas em mim. Então assim, foi uma experiência marcante. É demais, isso é muito pontual, né? Muito. Porque quando tá alarmando aquela pessoa e você vem e fala, é aquilo, tem aquilo naquela pessoa, Senhor Jesus, e eu preciso dar esse espaço pra você trabalhar, sabe? Aconteceu isso ontem no evangelismo também, né? Verdade, A gente até orou no final, porque foi a gente, outra situação também, que o fruto não foi, eu não tô vendo fruto não, mas eu vejo em mim, na Joyce, no Vitória. Sim. Que no Henrique, não é. Porque é um negócio assim, a gente ora pela pessoa, a gente chega na pessoa, a gente prega a palavra ali, o salão. A gente olha no olho da pessoa. E a gente não vê ninguém, a gente não é algo instantâneo às vezes, a gente não vê a pessoa ali naquela hora aceitando o Senhor, ou não, domingo chorando, não. Sim, pode ser que tenha sim. Pode ser, sim. A gente não pode se apoiar nisso. Sim, e isso não pode esmorecer a gente, e é muito o que muda é na gente, sabe? Essa experiência é algo dentro da gente, o fruto a gente vê em nós. Como frutos da obediência, né? E a experiência primeiro nos enriquece, isso transborda. Exato. É verdade. E é isso, eu acho que fruto de obediência é o maior que tem, normalmente. Sim. A obediência do Senhor nos trouxe a salvação. Sim, e isso já é experiência com o Senhor. Entendeu? Da obediência. Que linda. Segue. Segunda pergunta, né? Então, sobre essa experiência, eu entendi que não era só sobre, assim, toda vez vai acontecer isso, ou então nunca mais vai acontecer uma coisa dessa, mas deu entender como o Senhor quer falar, quando o Senhor quer falar, e é muito daquela passagem de Elias. Elias tinha acabado de ter uma experiência do Senhor mandando fogo do céu, mas depois o Senhor aparece para ele com uma brisa, né, suave, o vento. Então eu fui entendendo que o Senhor fala de diversas maneiras, com diversas importâncias também. E assim, a experiência que foi o divisor de águas foi isso, porque ele trouxe um temor da minha vida, assim. E eu sabia que o Senhor estava me ouvindo, sabe? E o Senhor ali, pelo menos por pouco ali, de uma maneira limitada, ele desceu ali no meu quarto, ele me quebrou, me desmontou, me desarmou, para eu falar, eu não quero ir pela porta, eu não vou entrar nessa porta de emprego, vou esperar o Senhor, porque eu sei que é o que o Senhor está ordenando, sabe? Então, me deu uma direção e eu sei que hoje eu estou aqui por obedecer essa direção, sabe? Obedecer o que Deus te fala na experiência. Isso foi algo que me marcou. Eu tive muitas experiências assim, marcantes com o Senhor, de estar no meu quarto, rasgando meu coração. Eu senti que o Senhor estava ali enxugando, estava ali me dando um colo. Mas uma experiência que foi um divisor de águas para mim
foi... Eu já contei isso aqui também no podcast, mas foi quando o Senhor falou pra mim que eu era filha. Então eu tava... Foi ano passado, né? Foi ano passado. Tinha mais ou menos um pouco tempo, meses que eu tava indo pra igreja. E o Senhor sabe o quanto essa paternidade ela me feriu. A paternidade mundana me feriu. Quando eu tinha problema com paternidade aqui na Terra. E entender que eu sou filha do Senhor. Ninguém chegou no meu ouvido e falou, não sei o que, você é uma filha do Senhor, mas uma palavra que foi dada. E eu senti que o Senhor estava entrando no meu coração com aquela verdade e decretando em mim que eu te criei para isso. Antes que o mundo formasse, você já estava nos meus planos e você é minha filha. E isso muda tudo. Porque agora eu não sou mais uma quenha, eu não sou mais uma desconhecida aqui na Terra, eu sou filha do Senhor. E isso mudou muita coisa na minha vida. E através disso a gente viu muitas outras experiências com o Senhor. Eu lembro que uma vez eu tava, foi também no começo, eu tava no sofá assim, aí eu dei um cochilo. E eu não sei se foi uma visão aquilo, sei lá, mas eu lembro de tipo assim, eu escutar o portão da minha casa abrindo, eu escutar o barulho do portão. E eu vejo tipo assim, como se fosse um manto branco. E eu falava no meu pensamento, é ele, só foi isso. Mas eu falava, é ele que tá entrando, sabe? E é muito marcante, porque foi bem no comecinho, sabe? Então é ele que tá entrando na minha vida. E o que ele fez de lá pra cá, Ele entrou mesmo, ele vem fazendo, sabe? É incrível. A que mudou mesmo a minha vida até o momento foi a da paternidade. Porque acho que essa experiência gerou todas as outras, praticamente, né? Sim. E olha que lindo, né? A gente viu uma simplicidade. Sim. E a glória do Senhor. É a multiforma de Deus. É a multiforma de Deus. É tipo o... Todas essas foram experiências. Sim. E todas com peso enorme. E é a coisa de coisas tão pontuais. Porque o Senhor tratou de uma forma muito necessária, como você precisava ser tratado. E o Senhor tratou de uma forma comigo que não, tipo, gerou aquela experiência naquele momento, mas foi gerando como falo, ao longo, depois que saiu. E é necessário ser dessa maneira, dessa forma com você. E acho que entra na coisa de experiência muito pessoal. E foi dito lá, né? Tipo, não, Deus te deu os pais aqui no lugar, mas eles não são seus pais de verdade. Não é sobre eles, não é sobre o que eles fizeram, mas é sobre o seu pai eterno. Eu precisava ouvir aquilo. Sim. Da boca de Deus. Da boca de Deus, porque, tipo assim, eu tive uma ausência e uma paternidade que eu procurei a minha vida inteira. Essa ausência em pessoas, em situações, sim. E eu não achava, óbvio que eu não achava essa paternidade. E o Senhor falou, tá, eu tô aqui, eu sou teu pai. E eu sou tudo que você precisar. Mudou tudo demais, gente. Você é minha, você parece comigo porque uma filha parece com o pai e o pai não abandona o seu filho. A nossa paternidade acho que é um dos fundamentos, sabe? A gente já falou. Tem um podcast de paternidade. Tem, a gente precisa extremamente necessário, sabe? Porque ele Os odiados da vida de um cristão pro Deus de barba no trono, por um pai presente, sabe? Muda tudo. Muda muito. Aquilo que eu tinha falado, né, da experiência que eu tenho quando vou louvar, que tem vezes que eu tô aos pés do Deus grandão de barba, que não é de barba. Eu não consigo ver você, então. Mas uma coisa é o temor, né? Então você tem aquele temor por conta do Deus grandão, mas é esse mesmo Deus grandão que te coloca no colo e que te abraça. Esse Deus grandão habita em você. Sim. Eu acho tem uma música de criança que é mal profética. Você pode ser pequenininho. Mas o nosso Deus é bem grandão. É bem grandão. Assim. E mesmo assim, mora em mim também. Isso eu chego também. Gente, é um negócio louco, né, de pensar. A minha experiência com o Senhor, Samuel já voltou aqui. Gente, a minha, tipo, é bem parecida com a sua. Tem uma que é inesquecível, que foi quando o Senhor profetizou a minha irmã. Isso pra mim nunca saiu da minha cabeça. Eu lembro muito bem
de eu estar no banheiro e do Senhor falando comigo e falando que ia ter a minha irmã, o meu quarto, o carro. E eu tinha 6 anos. Essa foi a primeira experiência com o Senhor, que pelo menos eu consigo lembrar, né? E essa me marcou muito, mas não de forma que me prendeu ao Senhor. Eu acho que a experiência que eu mais me prendi ao Senhor, assim, que foi que mudou a minha vida mesmo, foi quando foi na igreja também. E aí era um culto. E eu acredito que quem tenha pregado foi a Jussara, até eu acho. Eu não lembro agora direito quem pregou, porque eu lembro que teve um momento da ministração ao final, né? De verdade, hoje eu não consigo lembrar nem qual era o motivo da ministração. Eu sei que a gente estava ali e falaram pra gente ir à frente, eu sentia aquilo que eu precisava, eu tinha acabado de entrar na igreja, de voltar pra igreja, né? Fazia poucos meses. E eu lembro que eu questionava muito meu pai, pai, como que fala línguas estranhas? Eu não sei como isso acontece. E como é que sente o Espírito Santo falando dessa forma e por quê? E aí meu pai falou, eu super você começa e se desenrola. E aí eu falei, tá, e eu buscava isso. E eu falei, Senhor, eu quero tanto te conhecer dessa maneira, eu quero tanto isso, não por falar a língua dos outros, não. É porque eu quero ter essa experiência, eu quero te sentir dessa maneira. E falar em línguas é um divisor na vida espiritual. É uma experiência. Totalmente. É um desbloqueamento. E eu lembro que eu tava buscando muito volta, né? A experiência, a gente precisa buscar. Sim. E aí eu tava muito, eu lembro que o meu devocional era buscando mesmo, tipo, Senhor, me alimenta, o que eu quero saber? E eu fui nesse culto sem expectativa de nada desse nível acontecer. E eu lembro que a glória do Senhor estava ali de uma maneira surreal. E eu lembro que a pastora orou em mim e eu ajoelhei e ela saiu, foi orar em outras pessoas. E de repente, muito de repente mesmo, o Senhor começou a ministrar coisas e eu comecei a falar em língua de maneira que eu não conseguia parar. Então eu ajoelhada no chão, mãos levantadas assim e falando e não parar. E foi muito tempo. Eu lembro que nesse dia teve um mover muito grande na igreja, que ela separou os jovens para orar, separou os adultos e foi orando por pessoas assim. E eu lembro que o Senhor estava derramando algo ali. E aí ela foi, e naquele momento ali eu conheci o Senhor de uma forma diferente, numa adoração diferente. E aquilo ali me prendeu ao Senhor de maneira fixa, sabe? Porque até ali eu estava buscando, mas ainda não estava com a semente na terra certa. E depois daquilo o Senhor mudou totalmente a minha visão dele e foi a partir dali que eu comecei a ter outras experiências um pouquinho maiores com o Senhor. Mas aquele dia ali foi... Nossa, assim, experiência. Línguas é uma coisa assim surreal, uma série que destrava. O que eu acho lindo assim nas nossas 3 experiências, e uma verdade até, né, na palavra, é que a gente não cria experiência. A gente não cria uma experiência com o Senhor. A gente não pode achar, tipo, eu também, algo sempre falo assim, eu preciso de uma experiência agora, eu preciso de uma experiência sobrenatural. A gente não cria, sabe? A gente não pode criar essa demanda, porque às vezes a gente entra até na pressa, tipo, eu preciso ter uma experiência com o Senhor, eu quero ter. Eu fico pensando assim, cara, Jesus com 29 anos e 11 meses, ele passou pelo paralítico e não curou ele, sabe? Ele passou a pessoa, como que é o nome daquela doença? Lepra. E ele não curou o leproso com 29 anos e 12 meses, mas com 30 foi o tempo, sabe? Foi a experiência. E aí até os discípulos, quando Jesus vai ser assunto aos céus, e aí ele fala assim, permaneçam em Jerusalém, que virá o poder do céu. Sim. E aí os discípulos oraram, estavam buscando o poder do céu, uma experiência por 10 dias. Não aconteceu nada. Eles estavam lá buscando por 20, 30, 40, mas 50 dias depois a experiência veio, sabe? Então eu não crio uma demanda para a experiência, mas eu estou na brecha, sabe? Quando o Senhor quer dar experiência, Ele dá, no tempo dele. Surpreende, né? Surpreende, sempre. No nosso caso, eu não esperava uma palavra dessa, você não esperava. Não esperava. E a gente não criou isso. Sim, e o Senhor veio.
No meu caso, foi o último dia de conferência, foi a última pregação. Eu lembro até que eles cantaram a aba da Laura Sogueira. Então, não tava esperando aquilo, você não tava esperando, você é mestre em surpresa. Senhor, é demais. É incomparável. A experiência não se cria, se vive. Se busca e se vive no tempo sempre. É demais. Eu lembro também que... Gente, aconteceu tanta coisa no começo, quando eu tava indo, porque eu sempre me marcando de muitas formas pra ele foi te dando fundamentos, assim, né? Quando eu senti isso, eu senti que eu tava presa, assim, ó, tipo, agora eu tô presa a ele. Essa Porém, sensação, minha orelha, cara. E eu me submeto a isso, sabe? Mas eu lembro que era uma coisa que precisava mudar na minha vida, assim, muito real. E o Senhor já tinha falado comigo diversas vezes sobre essa situação na minha vida e eu escolhi não ouvir o Senhor. Porque eu frequentava antes da igreja, mas eu não me firmava. Então, mas o Senhor já havia falado comigo sobre isso. E eu lembro que quando eu comecei a ir na igreja que a gente frequenta agora, o Senhor voltou a falar disso comigo. E eu falei, tá bom, Senhor, então o que você quer que eu faça? Você precisa falar comigo de alguma forma? Me dá uma clareza sobre isso. E foi uma das primeiras vezes que foi muito claro, gente, foi muito claro. Eu tive um sonho, e nesse sonho eu entrava no ônibus e uma pessoa ficava do lado de fora do ônibus. E a porta do ônibus fechava e o ônibus ia embora. E eu acordei daquele sonho e falei, eu entendi o que você quer que eu faça. E agora eu não tenho mais dúvidas. E o Senhor falou com tanta clareza. E o Senhor falou, eu perguntei pra ele respondeu. E foi surreal. E dessa experiência eu tomei a decisão. Falei, pronto, não quero mais. E é isso, eu vou embora com a E a partir daí o Senhor trabalhou coisas enormes. E foi o que ele tinha falado. Tem coisas pra fazer na sua vida que eu não posso fazer enquanto você não ir. Que cuidado, né? Que cuidado, né? Que paternidade, que simplicidade. Eu acho isso daí me prende ao Senhor cada vez mais, sabia? Que ele tem esse cuidado assim com cada um, né? É diferente. Sabe aquela história a linguagem de amor, que a gente às vezes o outro recebe de uma forma? O Senhor, ele é a maior pessoa que seguiu a linguagem do amor, assim. Ele segue a forma que você é amado com você e ele só espera que você ame ele de todo o coração. Acho que isso é o evangelho, gente. Qualquer coisa fora disso tá errado, entendeu? Tá errado. A gente fala muita coisa, isso é evangelho. Sim, isso. Mas é porque o amor, ele é o maior, né? Sim. A gente lê isso. Essas sem amor, assim, né? Não, nada vale. Gente, eu vou terminar com a última pergunta. Porque a gente já se excedeu muito. Acontece bastante com a gente. A gente agradece bastante. Mas agora é preciso mesmo, senão eu te passo da ideia. Como ter experiências? Tu responde? Pode responder. Eu acho que a gente resume um pouco tudo que a gente falou. Como ter uma experiência com o Senhor. Eu acho que gera primeiro a nossa parte. A parte da gente bater, buscar, pedir. Sim. E da gente estar posicionado, da gente estar fazendo algo, sabe? Ali a gente vê Moisés, todas as pessoas da Bíblia, Gideão, Davi, todos quando tiveram uma experiência com o Senhor, eles estavam fazendo algo. Cuidando de ovelhas, malhando trigo no lagar. Eles não estavam. Deus não tem nada a ver com preguiçoso, não vai pegar uma pessoa. Até eu falei, né, sobre Saulo, né? Ele teve uma experiência com o Senhor e ele estava fazendo algo. Ele estava batalhando por Deus, pela lei, sabe? E aí o Senhor dá aquela experiência para ele, sabe? Então, para a gente ter uma experiência, a gente tem que buscar. Sim. E uma coisa que me marca bastante, que eu até falei ontem na reunião do evangelismo, é Moisés. A gente falou muito de Moisés, né? O texto base. Ele estava cuidando das ovelhas, não tem experiência, e aí ele viu a sarça. Sim. E aí a Bíblia fala que ele se aproxima até a sarça. Então ele vai até a experiência chamando ele. Só que quando ele chega lá, Deus fala para ele, né? Moisés, tira as sandálias dos seus pés. Sabe? E naquele momento Moisés deixa algo para trás. Sim. Sabe? Moisés se expõe porque um pé sem sandálias no terreno que estava ali, ele podia pisar em alguma coisa. O pé dele está totalmente exposto à presença do Senhor. E ele teve que largar uma tradição, algo dele. Sabe? Então acho que
você quer ter experiência com o Senhor, me mostra o que você largou para trás, sabe? Me mostra os seus pés descalços, me mostra as sandálias lá Tem atrás, que sabe? ter experiência carregando um monte Não de tem, coisa. não tem, sabe? A pessoa pode estar ali na igreja anos orando, congregando, mas com as sandálias não vai ter experiência. Não vai ter. Sem renúncia, eu acho que não tem experiência com Deus. Sim. Sabe? Então, acho que pra gente ter uma experiência com Deus, a gente tem que estar nesse lugar de ao ponto de largar tudo, de estar preparado para largar tudo e estar buscando isso, sabe? Com o coração quebrantado, porque Deus não rejeita, sabe? E até tem aquele versículo que a gente fala bastante, buscar a santidade, porque sem ela ninguém verá o Senhor, sabe? Não espere você estar vivendo uma vida totalmente de pecado, uma vida totalmente fora do Senhor e que você vai ter uma experiência com Ele, assim. Pelo contrário, busque, sabe, se achegar cada vez mais nele, e aí vai ter o ponto onde a sandália já não tem mais valor. Gente, isso aí tá vendo a sarça lá, você tá vendo, meu, larga a sandália, larga tudo. Não tem isso, não tem mais valor, não tem importância. E aí é onde você tem essa experiência, onde você tem um chamado do Senhor. Porque acho que também as principais experiências que o crente tem que ter é o chamado, é entender o propósito, entender a direção que você tem para ele. E para isso você tem que estar descalço, você tem que estar exposto, sabe? Eu acredito nisso também. E acredito que a gente tem que ter uma noção de que tem coisas para serem vividas. Que o Senhor está disposto a te levar em lugares que você ainda não foi. Mas para isso você precisa se posicionar, assim que você falou. Investir em um lugar de intimidade, perguntar para o Senhor, o que o Senhor quer, o que o Senhor está fazendo, eu quero fazer parte disso. Então você vai para esse lugar de conhecer o Senhor, você é movido por esse desejo de conhecer a presença dele, de conhecer quem é a pessoa de Cristo. E você, através desse lugar de intimidade, ele vai te dando experiências, porque não tem como você pedir uma coisa dessa sem ficar calado. Não tem. Ficar mudo em relação a isso. Ele já tá Sim, porque busca e acha, sabe? Então acredito que é isso, você investe no lugar de conhecer e se despir das coisas que não fazem mais sentido. Você tá carregando. Porque pra você ir a um determinado lugar com o Senhor, você precisa abrir mão de muitas coisas. Gente, eu concordo com vocês plenamente. É isso, eu acho que pelo menos falando por mim, as experiências que eu tive com o Senhor foi em momentos onde eu estava sensível para Ele, onde eu estava aberta a Ele falar comigo, onde eu busquei também, porque exposta, claro, muitas vezes pela dor, né? Sim. Porque muitas vezes o Senhor falou comigo porque eu voltei para Cristo por conta da dor mesmo. E era isso, eu tive que largar muita coisa. As maiores experiências foram experiências onde eu estive a semana buscando. Não é só assim que o Senhor dá. Eu acredito muito que o Senhor dá experiências como deu para Paulo. Sim. Paulo não estava jejuando, nem lendo a Bíblia todo dia só para conseguir. Mas ele estava lá matando o cristão. E até que a pastora falou no culto do jovem, Paulo estava buscando. Ele estava fazendo alguma coisa. Sim. E aí quem busca uma hora encontra a verdade. A verdade. Ele estava buscando a verdade. Ele estava buscando o que ele achava. Era verdade, mas não era. Exato. Mas aquele que busca encontra. Isso trouxe uma resposta no questionamento mesmo. Depois responde. Amém. E aí ele foi encontrado pelo Senhor. Então é isso, é a renúncia, é a busca e é o quebrantamento. A Bíblia fala que o Senhor ele ama um coração contrito e puro, né? Sim. E não rejeita. E uma mente e aí ele vai lá e dá o Davi pede, né? Um coração puro e uma mente renovada. E é isso, então acho que é isso, é buscar. Sim. Busque e acharás, bata e a porta se abrirá. E qual é a outra? Pedida se usar. Pedida se usar. A palavra também fala lá em Tiago que Deus não rejeita da sabedoria dos seus filhos. Aqueles que pedem com fé, né? Com fé. Então tem a fé também. Você tem que crer que vai acontecer algo. E é isso, gente. É isso, família. Busquem experiências com o Senhor. Ela modifica a vida. Sim, é divisor de água. Sim, essa luz. Queremos agradecer você. Sim. Porque você não sabe quanto que, através dos seus atos e o seu sim para Jesus,
o Senhor, se você ajuda a gente de alguma forma e poder caminhar com você e compartilhar de muitas coisas com você É um privilégio. é um privilégio mesmo. E obrigada, Senhor, porque o Senhor depositou suas vidas ali. Eu creio que é uma troca, mas Muito, vocês não têm noção. obrigada e obrigada por aceitar ser o primeiro convidado. Obrigado, gente. Esse é o dia de glória que tanto falo. Chega, chorão, chega. O dia chega. Quero agradecer muito vocês pelo convite. Vocês não fazem ideia, sabe, da alegria do meu coração. Eu amo já estar num tempo de conversa. As pessoas me expulsam da igreja. Tá? Porque eu não paro de falar. Eu quero conversar com todo mundo, as pessoas me expulsam. Então imagina, sentar num dia com esse propósito de conversar das coisas do Senhor com irmãs que eu amo, que são bênçãos na minha vida e que eu tô tentando, né? Eu me esforço muito para poder também ser bênção na vida de vocês. Eu creio que é muito maior do que uma ligação, do que um entendimento, mas uma amizade, um relacionamento com um propósito eterno, sabe? De um edificar o outro, de um acrescentar no outro. E quem que separa isso, sabe? Só assim. Não tem. Ninguém sabe. Nem a gente. Nem a gente. Eu vou tentar fugir de vocês, porque elas falam muito também. Mas não dá. Eu falo Vocês não Será? Ai, gente, mas é isso. O Sabão vai orar pra finalizar. experiências. Gente, vocês que lutem, tá? Porque eu não vou sair daqui não, tá? Eu tenho que maturar muito aqui. Isso aí. E ó, já tá abrindo a porta de novo. Eu vou comentar nos vídeos, vocês vão ter que maturar. Foi o número 1 do Pó de Café, tá? Ele sempre traz uma reflexão depois do episódio. Sempre tem uma análise. Tem um episódio, ele... Nada mais justo ele ser o primeiro. Vocês não vão estar me vendo mais, mas eu ainda vou estar presente. Amém. Olha, filho. Senhor, meu Deus, meu Pai, Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa conversa edificadora. Eu tenho convicção e creio que o Senhor esteve presente do início ao final, Senhor, porque nós entendemos que nós não falamos de nós, porque se falamos de nós, Senhor, apenas são coisas que vêm e vão ao vento, mas quando o Senhor fala, é palavra de vida e vida em abundância, Senhor. E nós saímos daqui com essa vida em abundância em nosso coração. E eu creio e nós oramos, Senhor, que as pessoas que ouvirem, Senhor, esse vídeo, elas venham sair com vida, Senhor. Que elas venham sair sedentas do Teu Espírito, Senhor. Sedentas de ter experiências contigo, Senhor. Que esse vídeo venha alcançar as pessoas para que elas sejam feridas, Senhor, pelo Senhor, com fome e sede do Teu sobrenatural, Senhor. Que essa palavra venha achar, meu Pai, espaço em nosso coração, para que ela cresça e gere frutos em nós e frutos através de nós. Que essa conversa não venha parar aqui, mas venha transbordar para a honra e glória do Teu santo reino, Senhor. Muito obrigado por essa porta aberta, por esse canal e pelas nossas vidas. O Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre em nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso, né? E é isso, terminamos o primeiro episódio depois do recesso que tivemos. Estamos de volta. I'm back. E permaneçam aí, semana que vem tem mais. Segue a gente lá no Instagram, acompanha a gente aqui no YouTube, lá no Spotify também. Que Deus abençoe a vida de vocês, busquem experiência com o Senhor, que Ele possa te dar algo assim diferente. Como a palavra dele diz, Ele tem algo novo para você. Amém. Então, Sabe? pode falar. Então que isso venha acontecer, né, na vida de vocês. E Saiba que está acessível e o Senhor quer que você tenha experiências, você só precisa se posicionar cada vez mais para ouvir a voz de Deus. Amém. Busque, peça e bata. Amém. Não tem como não ter resposta. Não tem como, Deus é fiel. Amém, gente. Um beijo. Tchau, gente.